Obrigado, Senhor, por esses momentos que nos faculta a palavra, a atuação e todo este direcionamento alinhado por Ti, a dar continuidade e enfatizar a Tua doutrina de amor, de verdade, de caridade, de fé, de lisura espiritual. Obrigado, Senhor, por esses momentos tão férteis e tão oportunos para o viver atual da esfera. Buenas noites, amigos. Que a luz de Jesus nos alcance e patrocine esta reunião nossa. Como estão? Bem? Tem alguma coisa a me dizer, a me contar? Nada? Não tem nada a contar? Vocês me pedem notícia do mundo espiritual a todos os momentos. Eu estou pedindo notícia do mundo carnal. Não é verdade isto? Embora eu viva aqui no mundo carnal e participe de tudo o que acontece. Vejo aquela mídia engolfando vocês e vocês sendo engolfados. A internet, a língua da internet puxando vocês. Vocês se tumultuando porque vocês não sabem para que lado vocês vêm, para que lado vocês torcem, enfim, vocês estão com a cabeça conturbada por demais. A mídia conturba a cabeça de vocês. Aí eu chego com a mídia espiritual, não é? Eu chego com a mídia espiritual, tentando tirar o foco de vocês desta mídia do progresso atual materialista, social, política, religiosa, em tudo, conturbada, de modismos, na parte de informática, então, vocês não sabem mais o que vocês devem ter, o que vocês devem comprar, de tanta oferta que é feita, não é verdade? Tanta oferta. E tumultua a cabeça de vocês acham sempre que estou em defasagem disso, daquilo, preciso comprar aquilo. Parem. Não se deixem envolver por este engolfamento. Porque vocês vão ficar com a cabeça confusa. Aí venho eu com a mídia espiritual, tentando mostrar os valores. Equilibrar, exatamente. Equilibrar um pouco, tirar um pouco deste foco de vocês, que vocês hoje vocês não estão percebendo a trepidação e energias que está havendo em relação às almas encarnadas. É uma trepidação que mexe a energia, vou dizer uma coisa, a energia que vem no WhatsApp, ela molesta vocês no seu cérebro, nas suas emoções. Está sendo pernicioso, porque vem energia em direção a vocês. A notícia, a palavra, a intenção de cada palavra, ela jorra para cima de vocês. E vocês não estão percebendo isto. Vocês estão sendo atingidos por flechadas de energias poluentes, vamos dizer assim, poluentes. Então, quando eu trago esse enfoque espiritual, vocês ficam atordoados. Logicamente, vocês encarnados vão fazer as comparações. E nessas comparações, a parte da matéria, ela tem um percentual mais elevado a vocês. Porque vocês vivem com um enfoque material. Só que vocês são espíritos, almas. E vocês têm que ter um enfoque espiritual, porque senão vocês vão escorregar ladeira abaixo. Vocês vão ser envolvidos no rol dessa mídia que trabalha vocês. É como pegasse vocês e fizesse isto, jogasse vocês para cima, para baixo, para cima, para baixo. Manipulação total.
Então, a nossa preocupação é esta. Vocês se deixam levar por esta mídia deturpada, progressista, ambiciosa, que tortura a mente de vocês. São injeções, amigos, de energia. A palavra tem força, a intenção na palavra tem força. E as palavras do WhatsApp que vêm, todos na internet, vêm diretamente para vocês. Principalmente na hora de dormir, se vocês começarem a ver todas as notícias. O cérebro de vocês vai se tumultuar. Vocês vão colher energias turbulentas, porque as notícias hoje são sensacionalistas. Concordam comigo? Sensacionalismo. O que é o sensacionalismo? O que é? Sensações. É para causar em vocês sensações. É a ciência de modular sensações. Sensacionalismo. Modula sensações em todos os níveis. Em WhatsApp, em internet, em televisão, em qualquer mídia que chegue de comunicação a vocês. Então, são sensacionalismos. Manipula sensações e vocês estão se deixando levar pelo sensacionalismo. Eu acho que uma dessas sensações, inclusive, é o medo, né? A instabilidade. As pessoas estão, assim, ficando... com medo, instáveis. Com medo, com pavor. Com... de tudo. Não deixam de ver, de usar, enfim, né? O mal prevalece, é a característica da esfera de provas e expiações. O mal prevalece, embora haja bem embutido em cada um. Mas ele precisa ser ativado. Na realidade ele defendia nesse sentido da mídia, né? Porque a mídia coloca tudo de negativo. Só. Então, tudo aquilo que existe de bom, ela acaba não falando, né? Todas as ações boas. Porque quer sensação, sensacionalismo. Então, o bem existe em todos, só que ele tem que ser ativado, estimulado. E o que a mídia estimula hoje? O medo, a instabilidade, o desamor, a destruição da família. Isto é que a mídia está promovendo. E todos vocês dão o último tipo de celular para os seus filhos, para eles terem tudo ali. Vocês têm tudo aqui. Perdoem, é uma porcaria, desculpem o termo. Vocês estão ajudando seus filhos a ficarem piores. Eu ia perguntar o seguinte, a mídia só veicula esse tipo de notícias porque ela quer criar essa sensação, mexer com as emoções, ou também é porque nós, da esfera, gostamos desse tipo de... preferimos, vamos dizer assim. Então, é um casamento perfeito. Então, por que prefere? Prefere porque tem a conivência, justamente. Tem afinidade. Exatamente, isso que eu queria... E vocês estão fazendo mais afinidade, criando mais afinidade ainda. Porque se talvez a mídia veiculasse coisas boas, que eu vejo, por exemplo, às vezes um canal que passa... Ninguém quer saber de cultura hoje. Pois é, o que acontece? Não. Quer ver as sensações, o mal, as distorções, enfim, é no nivelamento da esfera. Isso. Por isso que o mal predomina. Porque as criaturas querem buscar o sensacionalismo. Vocês não querem saber das mesmices. Imagina se eu for para a televisão, vão virar o canal. Por quê? Eu não vou trazer sensacionalismo, notícia barata. Não. E as criaturas gostam. Então, está no nível da esfera. Raros são aqueles que buscam alguma coisa acima desta média, vamos dizer, de busca sensacionalista. Raros de vocês. Me perdoem, as novelas estão acabando com a família, prostituindo em tudo o ser humano. Me desculpe, eu não estou selecionando nada, eu digo de um modo geral. Então, quando eu venho com a mídia espiritual, realmente é para trazer àqueles que têm anseios, outros, uma alimentação, um provimento, compreendeu?
Eu sei que às vezes é difícil de vocês entenderem esta conjugação toda, porque ela está distante da percepção de vocês, não por incompetência de vocês, não, porque vocês não vivenciam no dia a dia, não é? Muitos de vocês, quando eu incentivo o livro, eu incentivo por isto, para despertar, para vocês terem uma outra ótica, saírem dessa mesmice que está na esfera. Situações, hoje a irmã foi ao mercado, eu com ela, né? Ouço tudo, vejo tudo. A moça que estava lá no caixa disse, eu estou muito triste com este mundo. As pessoas são muito mais, eu estou muito triste com este mundo. Agora vocês veem, a percepção existe. As criaturas querem algo de bom e a mídia não oferta nada de bom. Nada. Como é que vocês acessam algo que só lhes traz notícias baixas, inferiores, com turbulência? Como? Não acessem, não permitam isto. Deixe as notícias rolando. Não interessa, deixe de lado. Busque aquilo que interessa, que construa algo em vocês. Na hora de dormir, vocês têm que buscar alguma coisa para levantar o nível espiritual de vocês, para que quando vocês desdobrem, vocês não se nivelem a esta baixa vibração da esfera. Um dos itens que o senhor colocou que precisa ser trabalhado é o incentivo da alegria e o afastamento da tristeza. Exatamente. Um dos textos daquele livro Jesus no Lar, né? Ele aborda o gênio do mal tentando derrubar um irmão. E no final... ele tenta de todas as maneiras. Aliás, tem até 2 textos. Esse é um segundo. Ele tenta fazer várias ações na questão da materialidade pouca. Ele supera todas. No final, ele planta a tristeza no coração do irmão e aí consegue derrubar ele pela tristeza. Exatamente. Então, se nós não ficarmos alertas, né, e começarmos a pegar essas coisas que levam a gente para um pensamento triste, igual o da irmã lá do mercado, é ali que a gente vai cair mesmo. Ela estava triste, dizendo que estava vendo o mundo e as pessoas de uma maneira que ela não estava gostando. Então vejam só, como as criaturas têm ânsia de algo melhor, mas se defrontam com uma baixa vibração, não é? Bem, vamos então na nossa mídia. Bom, nós estamos chegando ao final do capítulo 4. Aí eu parei no seguinte, não sei se vamos na pergunta 21. Então, a pergunta é, em um planeta em que a ciência da encarnação e reencarnação, ótimo, é desconhecida pela maior parte da humanidade, continuar a reencarnar nesse planeta não dificulta ainda mais as movimentações das almas em direção ao seu crescimento? Olha só. E a pergunta é a seguinte. A criatura pode pedir para reencarnar em outro planeta, tendo em vista a negação desta ciência? O que vocês acham? Em um planeta em que a encarnação e reencarnação é desconhecida pela maior parte da humanidade, continuar a reencarnar nesse planeta não dificulta ainda mais as movimentações das almas em direção ao seu crescimento? O que acham? Eu ia falar sobre a questão seguinte, que pergunta se a pessoa pode pedir para ir para outra esfera. Eu acho que cada um está na esfera que precisa, que se afiniza. Então, não adianta você pedir para outra esfera se a sua vibração, se o seu comprometimento é aqui. Bom, eu vou responder primeiro aqui. Não enquanto as almas tiverem ligações que estejam em débitos kármicos, precisando restaurar os moldes que em moral e caráter, valores e sentimentos. As ligações kármicas nos alcançam o tempo todo. Os sentimentos mais delineados nos fazem sofrer e tropeçar nas atitudes e situações sob vivências conjuntas. Portanto, enquanto não nos desvencilharmos dos débitos, iremos frequentar este planeta, a sedimentar o que ainda nos falta
em relação a compor as leis universais que nos regem. Não tem nada a ver encarnar em outro planeta em vista da negação. Eu ainda vou responder mais depois. Eu acho que se nós acreditarmos nessa premissa, nós vamos cair naquela história de que o ser encarnado é um produto do meio que ele está. E a gente sabe que não é. Então, é um perigo acreditar nisso. Eu acho que a gente sabe que você é produto das experiências que você vem acumulando nas várias existências, não é do meio que você está. E não é a ciência de encarne ou reencarne que vai pedir a criatura para ir para outro planeta. Não é bem assim. A ciência do encarne e reencarne, ela vai existir em tantos planetas e mundos onde se estabelecem as leis de causa e efeito. Não é o desconhecer esta ciência da reencarnação que vai fazer que alguém peça para ir para outro lugar. Não adianta, porque os vínculos ainda estão aqui. Os vínculos, enquanto nós não desfizermos, enquanto não alinharmos tudo, nós não vamos conseguir paz em nós. Não temos. Não é ninguém, não. Somos nós que vamos pedir. Quer ver uma coisa? Quando vocês chegam no plano espiritual e se defrontam com almas mais alinhadas, mais em conceitos, você diz, Deus meu, como eu me achava bom, eu me achava perfeito. Olhe como Figner, que viu aquela senhora quando foram levá-la, a Bezerra foi levá-los, aquela irmã com uma luz que saía dela, do peito dela, porque irradia de dentro para fora. E ele ficou envergonhado. Embora vice-presidente da Federação Espírita, quando cá esteve, ele praticava caridade aos outros, mas não praticava a ele. Não praticava a ele, porque nós viemos praticar primeiro a caridade a nós. Primeiro a nós. Não adianta você dizer, eu dou sopa, eu faço isso. Esse negócio de dar sopa é uma tarja que usaram. Pode dar a sopa, pode fazer tudo. Agora, modifique-se. Eu conheço grupos e grupos que fazem isto tudo e as criaturas estão agindo como bispos, como os cardeais, numa prepotência, num orgulho, numa unilateralidade de visão terrível. Então não adianta. Não é assim. Nós viemos sozinhos. Para quê? Viemos sós. Para quê? Nos modificar. Vamos voltar sós. Como vamos chegar? É isso que a minha preocupação, quando eu passo a vocês, é isso. A estrutura de vocês hoje. Pensem, hoje. Vocês transferindo para o plano carnal como estão hoje. Como vai ser? Vão ter uma estabilidade emocional? Vão aceitar? Eu estou em plano espiritual agora. E agora? E agora? Como vai ser? Qual a sua estruturação espiritual hoje? Ninguém pensa nisto. O outro é mais velho, o outro vai morrer primeiro. Não. Ninguém sabe o dia que vai se transferir. Como vai ser? Qual é a estrutura de vocês hoje? Estão prontos para ir ao plano espiritual? Sozinhos. Estão? Ninguém diz nada. Estão? Hoje, sozinhos. Vão conseguir não chorar? Vão conseguir não dizer, eu quero voltar? Vão conseguir dizer, eu não acabei, eu preciso voltar. Eu não falei aquilo que eu tinha que falar, eu não fiz. Conseguem isso? Não conseguem. Por quê? Vocês pensam que o outro vai morrer. É o outro que vai morrer. Não adianta. A convicção ainda não está firmada em vocês. Estou tentando. De acordo com a idade, né? Claro que menos tempo me resta. Eu já faço isso, eu já faço um exercício para mim. Sim, exatamente. A irmã faz. Começa a olhar as coisas, começa a dispensar, não dá valor, vive, mas usufruindo sem dar valor àquilo como deve ser, olhando para todos, mas ficando só. É isso que eu penso mais, pelas pessoas. Só. Isso. Vivam com todos e sem ninguém. Vivam com tudo sem nada ter.
Prestem atenção. Não se agarrem a seus pais, nem a seus filhos, nem a seu marido, nem a seu esposo, a ninguém. Vivam com eles, deem o melhor. Mas vocês vão sós. Eles vão sós. Como chega essa estrutura hoje aqui de vocês em plano espiritual? Pá, estou aqui, 1 minuto depois estou aqui. Como vai chegar a estrutura de vocês? Como? Então, isto que eu estou mostrando a vocês é que positiva, vamos dizer assim, que nós viemos sós para praticar a caridade a nós. Estabilidade do edifício espiritual que somos. Como vamos? De que maneira vamos chegar lá? Vai chorar, vai gritar, vai se desesperar, não vai nos enxergar, quer voltar? Minha casa, minhas roupas, minhas coisas, como vai ser? Você vai ter outra casa, outras roupas, outras concepções, outras possibilidades que você não teve aqui. Essa lei de causa e efeito é uma lei divina que continua em plano espiritual. No universo inteiro, no cosmos todo. E em planetas mais desenvolvidos, né? Continua a lei de causa e efeito. Ela é uma lei universal. Mas o plano de regeneração, quando também tiver, vai continuar porque realmente as reações vão ser sempre benéficas. Quase sempre benéficas. Quase. Ainda tem o quase. E em plano espiritual elevado? Enquanto não atingirmos os planos iluminados, nós vamos estar sujeitos às leis de causa e efeito. E ação e reação também. Ação e reação é imediata. Sim. Causa e efeito é de vida a vida. Ação e reação é uma lei imediata. Quer dizer, em planos superiores somente... Iluminados, Mesmo nos superiores, quando atingimos os superiores, nós achamos sempre que falta. Não fiz isto, causei isto. Não, você não causou, foi o outro. Não, eu também fui instrumento. Então, quanto mais elevado o espírito, mais exige de si. A gente pode dizer, então, que em plano superior, é o próprio espírito que escolhe o efeito. Não, efeito? Não, então, ele acha que ainda precisa... Ele escolhe as delineações que ele acha que ainda não estão como ele quer. Então, é por causa de causas passadas. Sim. Então, seriam efeitos escolhidos. Porque a gente, em mundo de provas e expiações, a gente... sofre os efeitos. Eu não digo efeito. Ele vem, ele quer buscar uma movimentação mais positiva ainda. Não importa o efeito. Ele não está ligando se ele vem paralítico, se ele vem demente, se ele vem isso, se ele vem aquilo. Ele não importa isto. Ele quer tirar algo dele que ele acha que faltou, mas que não faltou. Mas por uma exigência máxima, ele não admite. Se ele já está em plano superior, ele já ultrapassou mais exigente tudo isso. Mas ele ainda se lembra do... mesmo que não tenha sido ele causador de nada. Eu estou perguntando assim, porque a gente vê histórias, né, de espíritos que viveram na época de Jesus, hoje em dia já Sim, mas aí são coisas mais contundentes. Eu digo assim... É como se eles estivessem revivendo. Ele acha que, uma bobagem, que na família dele ele foi a uma praia, ele não viu que a areia estava quente, deixou o filho pisar na areia quente, queimou o pé. Olha, não era ele, entendeu? É alguma coisa que não dependia dele, circunstancial, mas que por exigência máxima ele acha que ele tem que voltar. Não falta. É uma exigência, às vezes, descabida. Mas o espírito quer mais e mais e mais. É o aprimoramento eterno. Então eu ouço assim, não, quando eu desencarnar, eu quero ir para uma esfera mais iluminada. Ora, vamos ponderar. Então, de uma certa forma, as esferas inferiores são o campo onde se pode realmente fazer esse trabalho de crescimento. Então, lapidação mesmo. Muitas vezes nós ficamos aqui
de repente, ambicionando, entre aspas, a reencarnar em mundos mais elevados. Lógico, isso é a ambição de todo. Mas o nosso avanço não está em encarnar lá, nesses mundos. Sabe o que é lapidar? Foi o que aconteceu com Estevão. Foi lapidado com pedras. Os artistas lapidavam o mármore com um buril. Corta, tira pedaços. Então, na esfera carnal, nós viemos nos lapidar de uma maneira ou de outra. Esse processo do lixamento na marcenaria, né? Ele começa com uma lixa, por exemplo, 60, que é a mais grossa. Eu acho que a lixa ainda é pouco. Eu acho que é mesmo um buril. Para nós aqui, nessa, né? É um buril. Vocês não sentem o buril, às vezes, na carne? Na vida? Sentem o buril? Sim? Bom. Carla, sobre a questão feita, esse progresso espiritual na vida carnal, de acordo com a proporção que a gente vê a Terra, que a gente mesmo estava colocando aqui no início, sobre essa mídia com valores completamente controversos. Não. Está na proporção do seu psiquismo, aquilo que você trabalha em você e aquilo que você recolhe do exterior e, vamos dizer, liquidifica em você. Aí essa liquidificação, se ficar, vamos dizer, quando você liquidifica um abacaxi, por exemplo, ficam as partes grossas, você fica com a parte o sumo mais suave. Então, o que você vai recolher em você? É o sumo grosso ou é o liquefeito melhor? Depende disto. Mas em termos gerais, será que a Terra ela está deixando a desejar o percentual de progresso devido a todo esse espiritual, ambiente conturbado? Está no nível muito baixo. Ainda mais quando a gente coloca essa questão da caridade, que é primeiro a nós. Então, assim, não é só praticar o bem, mas é você buscar realmente o autoconhecimento e se trabalhar. É você próprio, ser exemplo, pelo menos, não é? Ser exemplo. É trabalhar você, criatura, espírito, alma, é você. Você tem que se trabalhar. Porque nós, quando encarnados, exigimos tudo do outro. Você quer que o outro seja diferente, que o outro se modifique, que o outro possa conviver com você de melhor maneira. E você convive com o outro como? Olhe para você, olhe para dentro de você. Então, enquanto nós olharmos e quisermos que o outro seja como nós queremos que seja, para que não nos magoe, não estaremos trabalhando a nós. Não importa o que o outro é. Cada um é como é. Vocês não vão modificar ninguém. Vocês modifiquem a vocês com o seu exemplo. Os outros vão mirar e vão se ajustar a alguma coisa que vocês são ou não. Ou não. É o eu. É o ego. É aquele dominador. É o eu. Eu sou, eu quero, eu intento. Só isto. Enquanto vocês não olharem isso, vocês vão ser eternos infelizes. Porque você quer que o outro seja como você é. Ou que o outro seja como você conheceu tempos atrás. Isto é comum entre vocês. Aliás, vocês não conhecem ninguém. Diga. Eu vi recentemente uma publicação falando sobre a questão da aprendizagem. Os percentuais que o cérebro recolhe em si em relação ao que foi aprendido. Em relação a uma coisa que você lê, recolhe, sei lá, eu não lembro das numerações, que eu sou ruim em relação a isso, mas, sei lá, recolhe 10%. E aí, o percentual maior, que eu acho que era 80% ou 90%, era justamente quando você trazia esse aprendizado junto com o ensinamento, com uma vivenciação e uma exemplificação, na verdade, do que foi aprendido. Quando você coloca isso em prática,
você passa, né, estava ali associando a ensinar, mas na verdade o ensinar eu acho que seria mais o exemplificar. Exatamente. Achei bem interessante. Exatamente. O percentual. E mesmo assim, é o exemplo de pai e mãe. Muitas coisas vocês hoje, eles foram embora, mas vocês seguem. E ficou algo, não fica algo? Fica. Agora, fazer como ele fazia, como ela fazia, talvez não. Porque cada um tem uma experiência própria. Você vai seguir ou não. Qual é a sua tendência? É diversa, não é? Vocês têm tendências diversas, naturalmente, uns dos outros. Bom, a outra pergunta aqui é muito interessante. Então diz assim, pensando na quantidade de processos enviados à análise, gostaria que me esclarecesse sobre essas crianças largadas nos hospitais para serem cuidadas. Por exemplo, João e Maria, crianças, encontram-se sempre em uma clínica de tratamento neurológico para deficientes mentais. João é bem aceito pela família, bem cuidado e reage a estímulos provocados. Maria não é aceita pela família, é mal cuidada, negligenciada e não reage aos estímulos nos tratamentos. Pergunto: o processo individual de João parece positivo para ele e para a família que o está ajudando. E os irmãos espirituais que formularam as escolhas dentro dos laços consanguíneos acertaram nessas escolhas. Já no processo kármico de Maria, não houve um caminhar positivo como o de João. Aí ela pergunta, por quê? Ou melhor, o que pode ter acontecido? 2 pontos. Nos laços consanguíneos estaria um ciclo reencarnatório apenas necessitando da união com a matéria densa? Essa era a proposta kármica necessária para Maria? Aí as respostas eu dei inúmeras. Vocês entenderam? Bom, então vamos em parte. Todos os processos kármicos passam por avaliações específicas e são identificados por seus patamares evolutivos, cada processo, estando à disposição de cada criatura que vai reencarnar e suas escolhas, o andamento e as movimentações de suas vidas. Eu vou chegar lá. Assim, não é que um ser possa estar em positividade e o outro em negatividade. Não é bem desta forma que acontece, e sim de como cada alma recepciona os momentos vividos na carne. As escolhas são feitas de acordo com as possibilidades e probabilidades que podem alcançar cada ser, com as suas possibilidades e com a probabilidade de você ir por aqui ou por aqui, que podem alcançar, agindo em benefício próprio ou alegando indisponibilidades de envolvimentos mais suaves. Vocês resolvem o caminho a tomar. E, logicamente, de um envolvimento mais profundo, a poderem distender sentimentos que outrora ficaram truncados e distorcidos, ou mesmo de atitudes que trouxeram as criaturas sobre sofrimentos e declínios de todos os tipos. Então, quando você chega aqui, existe uma possibilidade de você aceitar um tratamento ou não. É possível? Sim. É provável? Não sei. Está nas mãos de cada um de vocês. Portanto, não é que a espiritualidade tenha acertado o prosseguir kármico de João, mas sim que as almas que vieram conviver com ele já se encontravam em situações de abraçar os percentuais de vida dele. Talvez finais de relacionamentos que possam ter falhado no pretérito, final de sequencial. Assim, permitindo-se alicerçar melhor os relacionamentos entre todos que compõem os laços consanguíneos. Ele estava numa outra faixa de final de processo kármico, com aquelas almas que vieram com ele. E ele tinha mais envolvimento. E era diferente dela. Ela ainda estava aquém.
Não, deixe só acabar o final. A suposição que você faz quanto a Maria foge de um alcance, por estarmos longe de penetrar nas realidades que possivelmente alcançava e aos familiares em vida espiritual, como também aquilo que veio buscar expor ou exercitar. Então você não pode medir por uma situação que você não sabe o nível de comprometimento de um e o nível de comprometimento de outro. Compreendeu? O que eu pensei na hora que eu fiz a pergunta foi porque, lendo o capítulo, então, como o senhor falou, o João ele já estava numa etapa final. E eu imaginei a Maria numa etapa inicial, onde no livro diz que às vezes o espírito precisa só de um corpo denso, rapidamente, né? ou sem grande conotação, ele precisa da matéria, não é, por um período, enfim, não vai acrescentar muito, mas já vai ser um benefício para aquele espírito. Foi nessa linha, mais ou menos, que eu pensei. Só digo uma coisa, são níveis de comprometimentos diferentes. Compreenderam? Níveis de comprometimentos espirituais diferentes. Eu acrescentei, todos os entrelaçamentos detêm necessidades e objetivos marcantes. Todos os entrelaçamentos de vocês. E quaisquer que sejam as suposições que vocês possam fazer hoje encarnados, não serão as exatas. Porque vocês não têm o conhecimento, por não termos em mão o fluxo de vidas pretéritas. Vocês não têm um fluxo, você não conhece o fluxo de vida pretérita de ninguém, que consta nas fichas kármicas de cada espírito. Maria veio em tratamento espiritual e recomposição de edemas do passado. E talvez as almas que com ela estavam envolvidas continham problemáticas de relacionamento ou exorbitaram, quando em relacionamentos mais profundos com essa irmã, também no endividamento com ela, estando agora tendo que presenciar os efeitos de algo que eles possibilitaram de forma constrangedora e aviltante. Deu para entender? Possivelmente. Tudo que eu estou expondo são possibilidades e condicionamentos de cada ser que necessitava de uma permanência mais profunda e próxima umas com as outras. Portanto, estamos apenas supondo diante de suas arguições, talvez todas em posicionamentos diversos ao que estamos colocando até, mas certamente envolvidos por dramas muito profundos e em necessidade de estabelecerem vínculos de mais respeito e amor. Compreenderam? Eu posso estar até numa conjectura errônea, mas o que prevalece aí neste ponto é o nível de comprometimento espiritual. Então, estão em níveis de comprometimento espirituais diferentes. Assim como quem tem um câncer, como tem uma leucemia, como tem qualquer outra coisa, tumores, etc, etc. São níveis de comprometimentos diversos, então não podemos taxar ninguém. Não temos o conhecimento pretérito para dizer é isto ou aquilo. Deu para entender? Respondi? Respondeu. E vamos à última pergunta. E aí fica bem claro, né? Mais uma vez, não julguemos, não é? Porque você vê uma situação assim, você passa você se acha meio entendido nos processos kármicos e tudo mais, você começa, será que foi aquilo? Ou pode ser outra coisa, ou pode ser isso? Então, a gente não pode julgar nenhum caso, porque existem N fatores que possam fazer com que aquilo aconteça, né? Sim, exatamente. A última pergunta, mas eu tenho mais aqui. Eu não sei se a pergunta é sua. Gostaria que explicasse por que, entre aspas, as dilatações das mesmas características, corpo espiritual e carnal, poderão variar por uma maior fragilidade de um dos corpos. Fecha aspas. É muito interessante. Eu não sei de quem é essa pergunta. É sua? O corpo carnal não reflete as características do corpo espiritual? Como o corpo carnal teria características próprias? Agora é que eu quero que vocês me expliquem isso.
gostaria que explicasse por quê, entre aspas, que eu coloquei no livro, as dilatações das mesmas características do espiritual e do carnal poderão variar por uma maior fragilidade de um dos corpos. Se as características dos corpos são iguais, como o corpo carnal teria características próprias? Num caso desse que você expôs no início da reunião em relação a um espírito superior que quer vir, enfim, porque se acha aquém de alguma coisa ali por um nível de exigência maior, poderia ocorrer isso, Não, né? Não é isso. Isso aí seria o desejo do espírito. Você está perguntando por que as dilatações das características do corpo espiritual e do corpo carnal poderão variar por uma fragilidade de um dos corpos. Eu coloquei isso no livro. Por quê? Eu acho que a gente vem com características e percentuais para trabalhar, porque se a gente vier com ela em totalidade, debilidade em totalidade, muitas vezes a gente não vai conseguir extirpar nem um pouco. Exatamente. Então, vem percentuais para que a gente possa ter chance de trabalhar aos poucos. Percentuais. Então, eu respondi o seguinte. Embora saibamos que os relacionamentos entre os três corpos demonstrem características idênticas, por vezes, os aspectos exteriorizados não expressarão inteiramente, em totalidade de percentuais, o que se passa no corpo espiritual. Simplesmente por haver uma rede fluídica responsável por determinar o necessário e útil a cada vivenciação. Eu sempre disse a vocês não veem com tudo que é de positivo ou tudo de negativo numa vida. Vocês veem em percentuais. Características iguais, semelhantes? Sim, mas não em totalidade. Nem o negativo, nem o positivo. Quando percebemos que algo de mais profundo e doído acontece nos corpos carnais, vemos que, entre aspas, as ultrapassagens fluídico-energéticas, fecha aspas, foram acionadas por algum ato ou sentimento, assim se manifestando por encontrar um campo frágil e doentio. Deu para entender isso? Vocês veem com o útil e o necessário nos seus corpos, em tudo. Por quê? Quando acontece de sentirem algo doído e mais profundo, é que as ultrapassagens fluídico-energéticas dos seus chakras, dos seus centros de força, estão tão desestabilizados que vão aflorar nos seus órgãos, na sua pele, no seu cérebro, porque é onde existe a fragilidade por debilidade, por mau uso no pretérito. Então, onde vocês têm, entre aspas, a doença, é que vocês, doentes, estão em espírito naquela região. Mesmo que as marcas profundas em que se trazem os espíritos sejam exteriorizados nos campos densos da carne, existem características de cada um de vocês que estarão ocultas e se poderão trazer sob exteriorizações diversas. O que eu digo é que, geralmente, as características são as mesmas do corpo denso e do corpo fluídico. Mas pensemos um pouco em como nós mesmos manuseamos as nossas características. Como vocês manuseiam? Modificando, anulando ou intensificando algumas delas a cada atitude e emoção. Nós nos modificamos em textura estrutural carnal e espiritual a cada segundo, por seus pensamentos, por seus atos, por suas intenções. Os moldes perispiríticos, quer dizer, do perispírito, variam a cada minuto de nossa vida, pelos simples posicionamentos mental e emocional, trazendo-nos sob autentificações positivas, negativas ou neutras, o que nos exibirá nos dois corpos, exatamente como somos e pensamos. Compreendendo?
Assim, as possibilidades e modulações do nosso corpo estarão sempre em nossas mãos, pois é para isto que retornamos à densa estrutura nas esferas e mundo reencarnacionistas, a podermos modular os campos com os quais nossa energética mental estiver em contato e movimentação. Vocês se manipulam de minuto a minuto, acho que até de segundo a segundo. Então, as características são semelhantes, as mesmas, vamos dizer assim. Só que vocês só exteriorizam aquilo que é preciso. Tem um duplo etérico fazendo o amortecedor. Ele não deixa passar do corpo perispiritual tudo. Agora, se vocês continuarem a abusar de alguma coisa que está no corpo espiritual, uma debilidade profunda, não tem como. Porque é energia, é possante. Então, ela ultrapassa o duplo etérico e se instala no corpo de carne. São as doenças. Ou as positividades. Daqui para lá também. Do corpo carnal para o perispiritual. É uma troca. O psiquismo é alterado nessa personalidade, digamos assim. Você vê que, por exemplo... É o mental. O psíquico modula o carnal e o mental. Sim, mas uma vez você deu um exemplo que eu nunca mais esqueci e eu acho muito bom isso. Aí a mulher vai, faz trocentas plásticas, bota silicone, faz não sei o quê, mas mentalmente ela tem já uma defasagem por criar isso tudo no corpo físico. Quando ela desdobra de noite, em vez de ela sair, vamos dizer assim, toda bonitona, com tanto troço que já fez, ela sai horrorosa. Não, porque a bonitona está deitada na cama. Mas a mente dela doentia... A bruxa está em corpo espiritual. Você falou até a bruxa, exatamente. Exatamente. Vocês estão rindo? Essa é verdade. Então, é uma coisa de você pensar o que você está gerando através desse psiquismo doentio que nós, em defasagens várias, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Toda manipulação é pelo psiquismo de você. Aquilo que você constrói em você, aquilo que você dilata. É por isso que eu digo, vocês não se conhecem. Não se conhecem. Bom, aqui o capítulo 4, aqui é o que estava armazenado já. Agora nós temos o capítulo 5. Então, com isso, nós atuamos no nosso processo kármico durante todo o tempo. Segundo a segunda. A gente pode estar minorando ou intensificando. Sim, vocês têm todas as possibilidades. Agora tem todas as probabilidades do que vocês querem fazer. Nós não podemos dizer, ele vai fazer isso. Não temos. É provável? Não sei. Fica bem explicado com essa situação o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, porque sempre. É sempre uma grande discussão. Fatalidade, o que é fatalidade, o que é... O tempo todo é livre-arbítrio. Olha, a fatalidade nós fazemos. Nós fazemos as nossas fatalidades. Nós estamos expostos a executar a nossa fatalidade. Por quê? Por aquilo que somos e pensamos. A fatalidade é construção nossa. Só isto. Não existe fatalidade. A fatalidade é execução nossa. Não existe acaso. Acaso não existe. É construção nossa. Vamos para a qualificação dos processos. Ainda temos um tempo. Eu lembrei agora de uma história, Carol. Quando eu estava na faculdade, há muitos, 30 e poucos anos atrás, tinha um grande amigo que era assim, muito estudioso e tinha muita vontade de viver, era um cara de bem com a vida, com todo mundo. E um ano antes da gente se formar, ele saindo da casa da namorada, ele foi atropelado. E ficou 1 mês e meio na UTI, à beira da morte, tudo, mas sobreviveu. Só que sobreviveu de uma forma que ele não queria, Porque ele ficou todo afetado, a fala, tudo, E tentou voltar para a faculdade, mas não conseguiu várias vezes e tudo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre a fatalidade. Aí vocês colocam tudo na fatalidade. Então, é claro que tinha algum... O que é a fatalidade? É uma brecha que ele deve ter aberto em outras vidas. É um efeito kármico. Que fez com que acontecesse. É um efeito. Fatalidade é efeito kármico. Então, mas é interessante a gente do lado material aqui que a gente vê, Porque assim, ele perdeu tudo que ele tinha. Talvez precisasse perder. Não, com certeza. Alguma coisa
tinha para que isso acontecesse com ele. Mas assim, ele perdeu toda aquela vida que ele tinha. E há 2 semanas ele me ligou e me contou tudo. Ele lembra de tudo, ele sabe, assim, a mente dele, a cabeça está boa. Mas ele fala estranho, e, né, a parte motora dele está toda comprometida. E ele me contou tudo o que aconteceu no dia do... Isso tem 35 anos. E ele me contou tudo o que aconteceu naquele dia, né? Então, fiquei pensando como... E está vivendo até hoje, né? De uma outra maneira. De uma outra maneira que a gente nunca esperava, né? Dizem, todos estiveram naquele boate que queimou. Aquilo é uma fatalidade, aquilo é efeito kármico. Não tem acaso, ninguém está por acaso aqui. Eu passei por acaso e levei um tiro. Não existe. É um efeito kármico. Então, uma fatalidade vamos dizer assim, que aqui nós estamos expostos. Só que a pessoa se transforma em outra pessoa. Todos os para amigos, isso. Muitos se afastaram. É para isso. Né, porque não reconheciam mais ele como aquela pessoa que... Sim. Né, ele mesmo... Então, era para movimentar quem? Ele, íntimo. Sim. Íntimo. Necessidade. Isso aí, de uma certa forma, dá um certo conforto. Porque muitas vezes a gente nos culpa tanto por uma atitude que tomamos ou que não tomamos e que a gente acha que por causa dela ocasionou alguma outra coisa, outra pessoa. Até pode ocasionar, até pode. Agora, depende da atitude, não é? Mas normalmente com essas fatalidades não há o que discutir, não, né? Fatalidades são coisas marcantes. Uhum. Não é uma opinião que você dá a alguém. Não é isso. Uma coisa de sequência vivência, é uma coisa que marca. Sim, uma fatalidade dessa, muitas vezes, você fala, eu não devia ter feito isso ocasionou aquilo, e na verdade a gente sabe que não ocasiona. Quando a coisa é para acontecer, acontece. Com certeza. Então eu acho que isso aí tira um pouco da culpa das pessoas, que muitas vezes veem culpa em tudo. Não, mas olha só. A sua palavra tem força. Sim. E tem criaturas que se sugestionam por uma imposição do outro. Tem que prestar atenção nisso. Não, eu sei, eu entendi o que o senhor quer dizer. Compreenderam? Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes... Eu estou falando fatalidade, não é um direcionamento de vida. Sim, não, eu entendi não é bem perfeitamente. assim. E as fatalidades são as coisas que mais nos marcam, né? Nos calcam, porque às vezes são coisas muito fortes e a gente sempre se sente culpado de alguma forma porque aquilo aconteceu. Que fatalidade vocês tiveram na vida de vocês? Que fatalidade? Nenhum de vocês aqui teve fatalidade na vida de vocês. Não. Então não é isto. Compreendeu? Uhum. Mas muitas pessoas têm isso, não tem? Sim, lógico. Quando mas vocês não tiveram fatalidades. Aquilo é um desastre que mata alguém, é alguma coisa realmente fatal, vamos dizer. Fechou, terminou uma etapa. Agora, vocês para dizer eu sofri uma fatalidade, não. É algo contundente. Deu para entender? No caso que eu estava pensando, um acidente de moto. E a pessoa fica paraplégica. Sim, ele pegou a moto, ele quis. Mas o pai que deu a moto... Não importa. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Eu sei que não importa, é nisso que eu estou dizendo que a gente tira a culpa da gente. Então vocês não saem de dentro de casa, até podem morrer dentro de casa, o telhado desabar, qualquer coisa assim. Claro. Então mas aquele pai que deu a moto se sente culpado. Então, é isso que eu estava dizendo. Com esse seu exemplo, com essa sua explicação, não. Aquelas pessoas que... Ele pegou a moto, ele com certeza abusou e sofreu um impacto. Bom, deu para entender? Eu não sei, parece que ficou alguma pergunta do capítulo 4, ok? Depois eu vejo para vocês. O capítulo 5, é esse que vamos aqui. Qualificação dos processos. Quando encarnamos, retemos não só a memória e a pergunta de experiências conscientes, como também de experiências consideradas como inconscientes atuais. De uma maneira geral, nós só temos acesso a esse conteúdo através de terapias.
Quando desencarnamos, esses conteúdos passam a fazer parte do inconsciente espiritual e se tornam conscientes à medida que o espírito se vai equilibrando, constatando seus erros e acertos da última encarnação. Bem, aqui tem essa pergunta, no início está errada. Quando encarnamos, retemos não só a memória de experiências conscientes, como também de experiências como inconscientes atuais. Inconsciente atual desta vida. E, de uma maneira geral, nós só temos acesso a esse conteúdo através de terapias. Não, o inconsciente atual, geralmente vocês lembram, não precisa de terapia para isso. Isto eu vou cortar aqui. Então, vocês veem que temos que prestar atenção, senão sai... mas inconscientes, como esquecidas, consideradas esquecidas, não é? Esquecidas nesta atualidade. Porque se a pergunta estiver mal feita, vai gerar confusão a vocês. Carroá, a pessoa que fez a pergunta não está se referindo à inconsciência, quer dizer, ao não conhecimento nesta vida de coisas de vida pretérita? Não, inconscientes atuais. Que atualmente estão na inconsciência. Não, eu botei de experiências consideradas como esquecidas nesta atualidade. De uma maneira geral, nós só temos acesso a esse conteúdo através de terapias. Pode ser. Quando desencarnamos, esse conteúdo passa a fazer parte do inconsciente espiritual. Sim. E se tornam conscientes à medida que o espírito se vai equilibrando, constatando seus erros e acertos da última encarnação, é isto? Bem, não absolutamente. Tudo que foi feito na última encarnação está no consciente espiritual, não no inconsciente. Bem nítido, vocês desencarnam, tudo desta vida vai estar bem nítido, bem forte, e registrado no seu corpo perispiritual. Sendo assim, não fazem parte do inconsciente de vidas passadas, pois estão bem impressos tanto nos registros do corpo mental quanto no corpo fluídico. As suas vidas de hoje vão estar impressas no corpo mental de vocês, no registro, vamos dizer assim, naquele, entre aspas, um chip, que fica tudo gravado. E no corpo perispiritual, o registro está no seu corpo perispiritual. Nós olhamos vocês em corpo espiritual e conhecemos vocês de cima a baixo. Ficarão na casa mental tudo que for impositivo demais, registros fortes, aos quais o espírito se nega a diluir, logicamente, fatores negativos e degenerativos, que ele gosta de que permaneçam. Os fatores positivos estarão alinhados de forma suave, e não causarão necessidade de retornos, assim imporem quais retornos em planos mais densos, pois já se qualificam generosamente diante das leis universais e transmitindo paz, suavidade e equilíbrio. Então, o que fica? Esses conteúdos passam a fazer parte do inconsciente espiritual. Não, do consciente espiritual. O inconsciente espiritual é de vidas passadas, deu para entender? Quando você desencarna, você tem o consciente espiritual da vida que você acabou de sair. O inconsciente está lá, guardado. Aí vocês lentamente vai surgindo. Nós vamos tentando trabalhar para não causar choques. Retornando devagar. Mas, por exemplo, assim, quando tem uma morte mais forte que compromete o equilíbrio mais profundamente daquele espírito, ele consegue se lembrar logo tudo? Que tipo de morte? Depende. O suicídio, não. Não, né? Ah, tá. O suicídio, ele não consegue lembrar, ele vive. Não, porque eu me lembrei do livro do Getúlio, né?
que ele depois, aos poucos, foram mostrando a ele a vida devagar que ele tinha, que ele não tinha noção nem de quem era, porque ele destruiu, nem mesmo da esposa. Ele destruiu uma energética mental, ele destruiu, desfacelou. Então, nesses casos, fica realmente tudo turbulento. Turbulento. No momento em que passa a nossa esfera, pergunto se poderia dar em percentuais os que venham a reencarnar por necessidades prementes a gerar alívio. Percentuais. Nesses termos, eu diria que uma grande maioria se apresenta na carne, sob aspectos doentios, e buscando alívio aos sofrimentos morais e físicos. Um grande percentual. De reconstrução carnal e fluídica. Estão compreendendo? Está me perguntando em cada tipo de reencarne. Aqueles que reencarnam em reconstrução carnal e fluídica. Aí eu coloquei, sabemos que os delitos do pretérito ocasionaram inúmeras mutilações. No pretérito, as mutilações eram enormes. Pela própria rudeza e falta de entendimento espiritual. Por abusos humanos e sem noções de discernir sobre as pautas do evangelho cristão e em distúrbios morais. Assim, trazendo-se muitas dessas almas sob condições desequilibradas, destruídas em suas energias e necessitando de algumas reconstruções dentro dos vários quadros em que se estabeleceram essas deformações e agruras. Então, vem com essa grande debilidade física. Vemos, deste modo, doentes e doenças múltiplas em que a própria ciência terrena não consegue atingir e ajudar. O que faz com que essas almas sigam em seus processos kármicos dentro do estabelecido em plano espiritual, apenas em tentativas de parciais reformas e recomposições. É o caso dos doentes neurológicos. Eles vêm com... são tentativas de reformas parciais e recomposições. A cada vida se recompõe um pouquinho só, porque fizeram rombos. Outro caso de reencarne, aqueles que vêm de provas interpretadas pelo físico e pelo moral. Bom, a esfera está circunscrita em fluidos densos e deletérios, amigos, numa quantidade imensa, exemplificados pelo desenvolvimento dos 3 níveis umbralinos, demonstrando com isto quanto de provações que envolvem as almas, tanto em necessidade de estabelecerem um maior equilíbrio moral como físico. Então, esses que vêm com provas interpretadas pelo físico e moral, pela moral principalmente, estão nos campos umbralinos. Os que estão encarnados é uma grande quantidade. Em moral, vocês podem avaliar, não é? Como está o nível moral da esfera? Como está? Baixo. É justamente agora que nós temos que, diante desse cenário que o senhor colocou, né? E a gente vê que é real, né? Que é o que eu não estou dizendo nada demais, eu estou dizendo que mas está aqui. É importante, e eu acho que em cada um de nós não encararmos isso com desânimo, com uma tristeza, e sim constatarmos que é uma realidade e trabalharmos para tentar mudar esta realidade. Para que essa vibração suba pelo menos um pouco, né? Pois é, mas acontece que as criaturas, quando encarnadas, elas não pensam nisto. Ninguém pensa em nada disto. Vive materialmente. Não chega a um aprofundamento. Carla, eu acho que a gente tem que realmente pensar bastante nisso, porque a gente não pode ficar esperando um mundo de regeneração, porque esse mundo de regeneração, ele só vem dependendo de nós. Ainda, exatamente. Porque nós é que temos que fazer a nossa mudança interior, né? E essa mudança interior que a gente consiga fazer é que vai fazer com que o mundo também, a esfera, né, também vibre melhor. Então, não adianta a gente pensar daqui a, sei lá, quantos
anos, milênios, a Terra vai ser regeneração. Só vai ser quando nós fizermos a nossa mudança. Né? Vai depender de cada um de nós que aqui vive. Né? Aqui essa vive mudança que aqui moral, pode retornar. Que aqui vai, e que vai retornar. Se vocês retornarem daqui a 200 anos, como estará a Terra? Vejam como é importante vocês fazerem o trabalho de vocês hoje. Vocês vão voltar. A outra colocação é sobre de expiações a serem externadas na carne e no sensorial. Aí me pergunta, como no sensorial? Eu posso adiantar que as expiações em percentuais maiores e precisos estão diante dos seus olhos, por participarem dos tantos maltratos que irmãos impõem uns aos outros. Maus tratos. Distúrbios vários. Perturbações emocionais, declínios morais, falta de caráter a anular o próprio segmento de vida, prostituições a serem infiltradas em corpos e sentimentos funestos, envolvendo delitos que promovem degenerações, ultrapassando todas as possibilidades de regeneração e aprendizado, por se deixarem envolver pelas místicas e as ilusões materiais, sem uma perspectiva maior do valor do próprio viver, desrespeitando irmãos e possibilidades de refazimento. O que é a sensorialidade? O que é? Sabe o que é a sensorialidade? É um lastro de captações. Lastro de captações que se realizam mediante dos percentuais de sensibilidade dos seres. Sensorialidade é um lastro daquilo que vocês captam e que vocês realizam mediante percentuais diante da sensibilidade dos seres. Sabemos que o sentido perceptivo se alastra vida a vida. Vocês abrem a sua perspectiva vida a vida, dependendo, é lógico, da sua vontade e do manejo dos seus pensamentos. Evoluindo para uma penetração maior nas naturezas, em tudo que as envolve e substancia. Hoje vocês estão despertos para o cuidado com a natureza. Mas falta o cuidado interior com a natureza pensante que são vocês. Assim, as almas que espiam, entre aspas, no sensorial, vêm com parcas sensibilidades, com falsas posturas em sentimentos, com distúrbios nas captações dos sentidos, demonstrando um encurtamento, entre aspas, nas percepções e nas suas lidas consigo mesmo e com as almas com as quais se defrontam. Vocês veem isto no mundo hoje. Existe hoje uma influenciação, uma manipulação do corpo humano. Esses seres estão destruindo seus corpos. Me perdoem aqueles que fazem todas as manchas nos seus corpos. A intenção, logicamente, que influencia. Se não houver intenção má, inferior. Mas o excesso de plástica, o excesso de exercício, o excesso de regime alimentar para ficar magro. O excesso de tudo que o ser humano, vocês não podem, alguém que não frequente uma academia, vocês olham de revés. Por quê? O exercício é válido? Mas está havendo excesso. O excesso. Vocês estão infringindo aos seus corpos excessos de esforço. Vocês estão abusando da natureza. Então, o que acontece? Muitos estão ficando doentes, abalados. Vão ser desfigurados daqui a alguns anos por excesso de exercício, porque tem que ter músculos fortíssimos. Estão se deformando, eu vejo homens deformados, musculatura excessivamente dilatada, nem de anabolizantes, isto e aquilo. Então,
Está havendo uma distorção do respeito à sua natureza. Nós não viemos para sermos nenhum gorila, nenhum Tarzan da vida, entre aspas, não, logicamente. A musculatura que cada um de vocês tem serve para manter o seu ritmo de vida, as suas atividades. Todo excesso é pernicioso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Correr não sei quantas horas, pular não sei quantas horas, se exercitar não sei quantas horas, todos os dias. Isto tudo é excesso. Isto vai trazer danos futuros. Vai trazer. Hoje são jovens, mas amanhã não serão jovens. Esse abuso vai trazer danos futuros. Então, há um desrespeito à natureza. Isso tem efeitos, consequências. Vocês não acham isso? Será que é a visão da espiritualidade só? Compreenderam tudo o que eu disse? Querem perguntar? Paramos aqui. Tem mais. A pergunta tem outras situações de reencarne que depois nós vamos ver. Essa onda da superação de limites, né? Ela começa a atingir todas as áreas. Você tem que superar o limite profissionalmente. Bom é aquele que supera limites, né? Que desafia a si mesmo. Que desafia, morre, passa mal. Então, é isso que consequências funestas. Eu acho que esse conceito da superação de limites é que está atingindo todos os setores. É o excesso. O exercício, o trabalho, a pessoa quer bater metas e metas e metas, é aí que é o problema. Essa coisa. Ultrapassar o seu próprio nunca limite. Está satisfeito com aquilo ali. Diga. Você falou de superação, né? E falou dos livros. Uma coisa muito importante é a superação de Paulo de Tarso. E isso, para mim, é uma superação. Sim, superação. Mas aí é diferente. Ele se auto-superou para melhor se doar. É diferente. Ele chegou no seu limite. Exatamente. Ontem, na turma do ciclo, nós estávamos estudando as categorias de mundos habitados. E aí pintou uma curiosidade em relação ao senhor. Porque assim, a gente estuda mundos primários, provas e expiações, regeneração, e depois mundos felizes. O senhor já reencarnou em mundos melhores, mas decidiu ficar nesse para auxílio? Ou o senhor não chegou nem a reencarnar em mundos felizes e já ficou aqui para ajudar? Mundo de regeneração, sim. Eu vou dizer a vocês. Mundo de regeneração e fui a plano espiritual em mundos felizes. Plano espiritual. Não chegou a encarnar? Não. Voltou para ajudar. Para quê? Entendi. Então, mas isso é uma outra esfera, certo? Eu e a irmã. Isso, de outra esfera do sacrifício. Esfera, não é isso que a Ramatiz fala? Sim. Ok. Mas esfera do sacrifício, plano espiritual. Viemos de lá. Bem, ficou alguma pergunta mais? Muito interessante esse conhecimento, não é? Muitas coisas. Bem, amigos, fiquem em paz. Jesus esteja sempre ao lado de vocês. Trabalhem em vocês. Não quero movimentar ninguém, não. Nem o mundo. Nem fazer a caridade daqui do outro lado do mundo. Faça a caridade a vocês e a caridade aos que estiverem próximos. Sim, exalem sempre um bem maior. Em relação a vocês, sendo exemplo aos outros. Fiquem em paz. Andem com Jesus ao lado de vocês. Amo vocês. Je vous aime. Bonsoir.